Bom dia, queridos irmãos, que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, continue guardando o seu precioso coração. Nós, da Igreja Presbiteriana do Meia, damos as boas-vindas a você para celebrarmos juntos a Deus por meio do Espírito Santo para a glória de Jesus Cristo, seu Filho. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Eu quero convidar meu querido irmão e futuro genro, Lucas Gonzaga, para estar colocando diante de Deus a sua e a minha preciosa vida nesse tempo de culto que estamos oferecendo ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai amado, Senhor, Deus de amor, nós rendemos graças, Senhor, a Ti nesse momento, Senhor, onde estamos reunidos em igreja, Pai, cada um em suas casas, nesse momento tão delicado, Senhor, de pandemia mundial, Senhor, mas que Tu esteja em nossos corações, Senhor, em nosso meio, Pai, pois Tu mesmo disse, Senhor, onde tiver um ou mais reunidos, o Teu nome, Senhor, ali Tu estarias, Senhor. Certamente Tu estás aqui nas casas de todos os irmãos, Pai. Nós rendemos graças a Ti nesse momento, Pai. Cuida de nós, cuida de todas as pessoas ao redor do mundo, Pai. E nós Te louvamos, Senhor, e agradecemos pela misericórdia em Cristo Jesus, Pai, nosso amado Mestre. No nome dele nós oramos agora. Amém. Amém. Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no texto que está sendo colocado agora para você em tela. Nós vamos ler essa passagem do segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 11 até o versículo 16. Vou aguardar você pegar a sua Bíblia, abri-la, para que nós possamos fazer juntos a preciosa leitura da palavra de Deus. Esse texto fala sobre a aliança que Deus fez com Salomão em dias como estes em que estamos vivendo. Nós precisamos rever a nossa aliança diante do Senhor, precisamos rever a nossa comunhão diante de Deus, precisamos estar cada vez mais juntos ao seu trono da graça. E esse é um texto que fala sobre a nossa humilhação, sobre a necessidade de estarmos buscando ao Senhor, não somente nesse tempo de pandemia, mas em todo o tempo. Mas esse é um momento que nos leva a uma grave reflexão sobre a nossa vida de dependência do Senhor. É isso que o texto expressa. Então, nesse momento, vamos buscar ao Senhor pela sua palavra, estarmos observando o que ela nos diz. Leamos juntos o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, do verso 11 ao 16. Leamos juntos. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela estejam os meus olhos perpetuamente, e nelas estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém. Palavra do Senhor para o nosso coração. E agora eu convido você a louvar ao Senhor, a adorá-lo na beleza da sua santidade, com 2 hinos, com 2 cânticos que vamos agora dedicar ao Senhor. Faça isso com todo o seu coração. Faça isso com a atitude de um coração confiante, esperançoso, de que é em Deus que depositamos a nossa confiança, é nele que esperamos resposta nesses dias em que aguardamos tanto socorro.
o nosso socorro só pode vir do Senhor. Então, vamos cantar ao Senhor um cântico novo, vamos cantar com muita alegria no coração. Louvemos ao Senhor. Bastante conhecido nosso, e ele fala muito para a gente nesses dias. Aflição e paz é o título dele. Há um contraste, há um paradoxo na vida do crente. Ele não é imune a passar por tempos de tribulação, de aflição e de dor, mas ele pode desfrutar, em meio a tudo isso, a paz que ele obtém da salvação em Jesus Cristo. O que nós vamos cantar agora é uma declaração, é uma confissão da nossa fé diante do Deus que tudo pode muito mais do que fazer cessar esse tempo de pandemia. Mas em meio a tudo isso, Ele pode nos dar muito mais. Ele pode nos dar a paz que conserva o nosso coração tranquilo, pacificado e esperançoso nele. Vamos louvar com o hino Aflição e Paz.
Somos felizes por meio daquele que nos deu a vida eterna, aquele que se mantém no controle de todas as coisas, inabalável, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nele nos movemos, nele existimos. Tudo aquilo que devemos realizar nessa vida, devemos fazer para o seu louvor, para a sua glória. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus. Ele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Agora, o Evangelho segundo a narrativa de Lucas. Nós vamos abrir esse capítulo de número 23. Lucas, capítulo 23, está posto aí para você. Vamos fazer a leitura do verso 39 ao 43. E vamos fazer de forma responsiva. Eu vou estar revezando com você na leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo:
nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Vamos ler juntos o verso 43? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nós vamos então refletir sobre o tema que está sendo colocado aqui na tela para você. Nós vamos refletir sobre diante do sofrimento, qual é a sua posição? Diante do sofrimento, qual é a sua posição? Mas não antes de orarmos ao Senhor. Vamos orar com o Davi. Senhor, nosso Pai amado, Teu nome seja santificado, Senhor. Teu nome seja exaltado, seja separado nesse momento para louvor, para reflexão sincera, Senhor, de todos nós que estamos ouvindo a palavra, estamos prestando culto, Senhor, mesmo cada um na sua casa, Pai, que o Senhor não permita que nenhuma distração nos atrapalhe, nem interna, nem externa, Pai. Pai, fortaleça a Tua igreja, Pai, fortaleça nesse momento para que possa ouvir a Tua palavra e essa palavra possa encontrar lugar no nosso coração, frutificar, Senhor, para que mude a nossa vida, para que possamos ser mais santos como o Senhor é santo, Senhor, para que possamos ter prazer em Ti, Senhor, para que possamos viver o Teu reino, Pai, que a nossa vida está oculta com Cristo, Pai, porque nós morremos para os nossos pecados e vivemos somente para Ti, Senhor, que o Senhor possa trazer sentido à nossa existência, porque, Pai, Tu nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, Senhor. Em Jesus nós temos a redenção, a remissão dos pecados, Senhor. Que isso possa se fazer real nesse momento, que possamos estar aqui com os corações gratos, porque o Senhor Jesus colocou em nós o Espírito Santo, que nos possibilita viver, Senhor, para Ti, que fomos lavados e regenerados por esse Espírito Santo, Senhor, que foi derramado sobre nós. E essa esperança, Senhor, que temos no Teu Santo Espírito, ela nunca nos envergonhará, Senhor, porque sabemos que, Senhor Deus, prova o Seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém, que essa esperança possa estar sendo relembrada, sendo firmada nos corações das pessoas nessa manhã, Pai. Amém. Que o Senhor venha fortalecer almas que estão entristecidas, contritas, venha nos alegrar, Pai. Que nós, alegres, possamos continuar cantando louvores para Ti, Pai, que o Senhor possa trazer, Pai, um pouco mais do céu para aqui, Pai, com o Teu reino, Pai, que Teu reino venha sobre nós, livrando-nos de todo mal, toda ação do maligno, Pai, sim, que sim. O Teu poder seja manifesto, porque sabemos que o Teu poder é que transforma, é a Tua palavra que transforma, que Tua palavra seja pregada, Tua palavra seja vivida, cantada, Pai, sim, e enraizada em nossos corações, hoje e sempre, Pai. Te pedimos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Queridos, a vida, ela é feita de escolhas. E diante das escolhas que temos diante de nós temos que assumir uma posição. Esse texto, ele nos fala sobre o momento em que o nosso Senhor e Salvador Jesus estava pendurado no madeiro, estava numa cruz. E ao lado dele, de um lado e de outro, haviam malfeitores. Duas pessoas que tinham, naquele momento, assumido uma postura diante da realidade iminente da morte e também de estarem ao lado daquele que foi crucificado pela seguinte condenação: se intitular, segundo os romanos, segundo os sacerdotes daquela época, o Rei dos Judeus. Mas, na verdade, Jesus estava pagando na cruz o preço de ser o Salvador do mundo. O grande preço que ele estava pagando, a grande condenação, o que condenava e incriminava Jesus era o seu ato de amar.
ele não tinha outra escolha. Ele escolheu os cravos, ele escolheu a cruz, ele escolheu derramar o seu sangue por você e por mim. Mas aqueles dois homens tinham uma escolha a fazer. Eles tinham leituras diferentes da pessoa de Jesus. Eles estavam ali ao lado daquele que era tido como o salvador de fato do povo de Israel, dos gentios, porque era o enviado da parte de Deus. Muitos assim criam. E outros não criam dessa forma. Pensavam que Jesus era um impostor, que Jesus era um simples filósofo ou um sábio de sua época, alguém que estava transtornando a ordem mundial daqueles dias. Essas são visões distintas a respeito do Salvador. Aqueles dois homens tinham opiniões muito claras a respeito de Jesus, e isso está muito claro para nós no texto. E agora aquela situação estava ficando cada vez mais tensa, mais pesada. Eles estavam observando que Jesus estava na mesma situação que eles. O texto nos mostra isso. E eles então começam a questionar a Jesus diante de toda aquela situação. O primeiro, nos diz o texto, e eu releio para você, no verso 39, estava possuído de um sentimento de cólera, de raiva, estava transtornado, e ele falava palavras blasfemas contra o Senhor Jesus. O texto então discorre dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Perceba, essa é a atitude de alguém que olha para o Salvador do mundo com desdém, que olha para Jesus com um sentimento de que, além da sua própria impotência, o próprio Cristo, na percepção desse primeiro interlocutor, desse primeiro malfeitor, é que Jesus também era impotente. Então, o outro homem faz uma outra opção, uma escolha que vai diametralmente na posição contrária daquele homem que estava acusando a Jesus, que rejeitava Jesus. E ele diz assim para o seu companheiro de cruz e de crimes: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E ele então acrescenta, agora se dirigindo a Jesus de forma muito diferente do que se dirigiu o primeiro: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Você percebe que esse texto mostra que, na verdade, a única salvação que aquele criminoso esperava era daquela situação específica. O primeiro criminoso esperava que Jesus o livrasse do madeiro, o livrasse da morte. Ele não tinha uma visão para além daquele momento do suplício no Calvário. E ele provavelmente desejava sair daquela situação de sofrimento porque ele queria continuar a dar curso à sua vida. Mesmo que talvez na condição ainda de condenado, mesmo que talvez ainda preso em uma masmorra. Mas ele não tinha uma visão de esperança para uma transformação da sua própria existência. O texto deixa isso muito claro para você e para mim. Esse homem, ele tem uma preocupação consigo mesmo. Ele tem uma preocupação com a sua própria dor, como se o próprio Jesus não estivesse passando também por tal sofrimento. É, portanto, uma opção, é uma escolha egoísta. Ele quer resolver o seu problema. Ele não pensa na situação nem de Jesus, nem do outro. Ele quer, na verdade, manipular o poder de Cristo. Se Cristo realmente tivesse esse poder, porque no seu coração ele não fala como se tivesse de fato essa fé, essa esperança, ele apenas coloca numa palavra como se fosse de efeito
Se Jesus pudesse então sair dali, que o tirasse daquela situação de sofrimento. Essa é uma escolha. Mas o segundo homem, que fala ao primeiro e que faz um pedido expresso a Jesus, ele demonstra uma outra atitude. Ele faz uma outra escolha, ele se posiciona de forma distinta diante do sofrimento, diante da luta que ele travava pela vida. Ele se demonstra arrependido. Ele, além de conferir uma palavra de correção para o seu companheiro de vida criminosa, ele faz um pedido de forma bastante humilde a Jesus. Ele declara: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Perceba, na escolha, na fala desse homem, do outro ladrão da cruz, ele demonstra uma perspectiva que avança para além de uma situação de livramento da sua própria vida humana diante da morte, diante da dor. Ele não está pedindo a Jesus que Jesus descesse do madeiro, que Jesus o livrasse de morrer. Ele está confiando, ele está esperançoso de que, de fato, Jesus, por ser o Filho de Deus, e ele está declarando isso nas entrelinhas, Jesus, quando voltasse, porque essa era uma pregação que provavelmente tanto este homem como o anterior já ouviam falar a respeito. Mesmo que estivessem soltos ou presos, não sabemos o tempo de aprisionamento desses dois homens durante os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, mas o fato é, e eu gostaria que você refletisse sobre isso, ele declara numa visão profética, numa visão de futuro, que Jesus iria voltar para reinar. Com isso ele está deixando muito claro, ele cria de fato que Jesus era o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Rei prometido, o Messias que viria libertar o seu povo. E com certeza ele agora não vê em Jesus uma solução para a crise de liberdade do povo, para a crise cultural, religiosa, política do seu povo. Ele vê Jesus como uma resposta para a crise espiritual da sua gente, a partir da sua própria vida. E aí eu queria fazer uma pergunta a você nesse momento. Se a vida é feita de escolhas, e diante dessas escolhas eu e você temos que nos posicionar todos os dias. Que tipo de padrão eu e você temos imitado? Por mais que você diga aí no seu coração, no aconchego da sua casa, ao lado da sua família, que o padrão que você tem seguido é o padrão que se aproxima da realidade da fala que foi externada pelo segundo ladrão da cruz, o segundo interlocutor, nós precisamos realmente rever com muito cuidado, com muita honestidade e humildade, sobretudo, se essa tem sido a nossa escolha, porque escolhas são demonstradas por atitudes. As nossas escolhas, elas são reveladas pelo nosso comportamento, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos e até o que pensamos. Porque por mais que o seu pensamento ou o meu pensamento não sejam revelados, precisamos temer, sobretudo, ao Deus que tudo vê. A palavra do Senhor nos instrui dizendo que Ele prescruta o coração, Ele sonda o coração. Nós estamos vivendo dias em que muitos estão apavorados, muitos estão aturdidos, muitos estão preocupados, muitos estão sendo levados a viver uma certa esquizofrenia, porque as notícias que vão sendo massificadas são notícias que trazem uma avalanche de medo.
Pessoas estão distribuindo através das mídias sociais notícias, e muitas delas são fakes, a respeito dessa situação que estamos vivendo, uma situação pandêmica. Tanto aqueles que caminham para um lado, como para outro também, em suas visões ideológicas. Nós precisamos, como povo da Bíblia, a enxergar o que a Bíblia nos fala. Nós precisamos andar no meio. Jesus estava entre dois ladrões, ele, portanto, estava no meio. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É em Jesus que nós temos que ter o balizamento para a nossa caminhada. Precisamos levar também, sermos influenciadores dessa nossa geração com boas notícias. Com notícias que trazem otimismo, que trazem esperança. Não somos o povo do negativismo. Somos o povo que traz na alma e revela através de suas falas e suas atitudes a grande certeza de que Deus está absolutamente no controle de todas as coisas e que Ele, em Jesus Cristo, nos tem dado tão gloriosa salvação. E é dessa salvação, e é por esta salvação que eu e você precisamos andar e nos mover, precisamos anunciar. As palavras de Jesus, aquele segundo homem que confere a Jesus um pedido humilde, um pedido sincero, um pedido de grande necessidade. Jesus responde àquele homem dizendo que hoje mesmo, naquele momento, quando seu último fôlego de vida fosse soprado, ele estaria com o Mestre, agora o Salvador, o Redentor, no paraíso. Nesse lugar, onde não haverá mais dor, aonde não derramaremos mais lágrimas, aonde desfrutaremos da companhia de Jesus com seus santos anjos, estaremos diante de Deus. Essa é a promessa que está lá em João capítulo 14. Jesus disse que não se turbasse o seu e o meu coração, que tivéssemos sobretudo bom ânimo, que crêssemos em Deus, crêssemos nele, no Filho de Deus. Ele disse que estaria indo para o Pai. Ele estaria voltando para o lar, para nos preparar um lugar muito especial. Por isso, eu gostaria de dizer a você que diante das situações, neste presente momento que temos vivido, uma situação parecida com aqueles homens viveram naquele dia. Eles estavam diante de uma morte iminente. E aí eu gostaria que você refletisse. Muitos estão atravessando um vale de morte. Eu e você, todos os dias, estamos atravessando esse vale independente da Covid-19, porque a palavra do Senhor diz que todos os dias somos como ovelhas mudas levadas ao matadouro. Porque nós, eu e você, como cristãos, nos identificamos com a morte de Cristo, com a morte do Cordeiro. Estamos a uma semana da celebração da Páscoa do Senhor. E não vamos viver esta semana que antecede a Páscoa como gente que traz no coração as marcas da morte, as marcas do fim de tudo. Não somos protagonistas do caos. Como crentes em Jesus Cristo, precisamos entender que a palavra de Cristo, ela nos instrui a sempre nos alegrarmos no Senhor, como disse Paulo quando estudamos sobre esse texto no domingo passado, ali no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, quando ele diz: alegrai-vos no Senhor. É no Senhor que está a nossa esperança. Aquele segundo ladrão da cruz viu isso. E ele fez a escolha certa. Ele tomou uma posição clara diante do Salvador. Ele entregou a sua vida e disse: a partir de hoje, Senhor, o comando da minha existência está sobre o teu governo, está sob a tua voz, está sob a tua direção. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero concluir a palavra dessa manhã
dizendo para você, como disse Jó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, em meio ao sofrimento, em meio à mais profunda dor, faz essa declaração, essa confissão de fé. E o Senhor se levantou sobre ele como ele esperava. E o Senhor lhe deu profundo livramento. O Senhor restaurou a sua vida. Eu quero encorajá-lo, como servo de Cristo, a ser um disseminador de boas notícias. E as boas notícias é o Evangelho. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele segundo interlocutor, aquele ladrão da cruz que declara com total dependência e humildade a sua condição de pecador e de alguém que gostaria naquele momento de ir para onde Jesus iria, de ser recebido na glória, de encontrar um lugar quando Cristo voltasse. Ele teve uma visão antecipada do que viria a acontecer, de que o Rei Glorioso voltaria para reinar não só em Israel, mas para reinar em todo o mundo. Esse momento que estamos passando, que a humanidade está enfrentando, é um tempo de fato para que reflitamos sobre que condição temos respondido ao Senhor. Que escolha o mundo tem feito diante do seu Criador. O mundo tem optado pelo pecado. O mundo tem optado pela perversão. O mundo tem optado pela idolatria. O mundo tem negado a glória de Deus. O mundo lhe tem sonegado a adoração que lhe é devida. Dizer que uma das situações que esse momento de pandemia nos traz não tem nada a ver com a possibilidade de juízo divino. Querido, querida, reflita sobre isso. Isso é temerário. Deus está falando a esse mundo de várias maneiras nesse tempo de dor, nesse tempo de mortalidade. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas o Senhor é justo em todos os seus caminhos. A igreja é a voz da esperança. Como disse Calvino, a igreja é um dos meios de graça. A igreja tem que ter na sua boca e nas suas atitudes palavras e ações que inspirem o mundo a crer que há uma verdadeira esperança. Essa esperança não é utópica. Que hoje você faça a sua escolha. Que hoje você faça a sua decisão. Assim como disse aquele homem que declarou ao Senhor: recebe-me, aceita-me, quando vieres em teu reino. Não seja, meu irmão, minha irmã, reprodutor da fala do primeiro acusador, daquele que acusou Jesus e negou a glória a Jesus. Não fale como aquele homem que rejeitou a essência da divindade de Cristo. Eu e você precisamos vigiar. Eu quero concitar você a vigiar, como é eu também na nossa vida. Porque nós podemos reproduzir aquilo que Pedro reproduziu e o Senhor teve que repreender a Satanás, porque Pedro se deixou ser usado. Vamos ser, em nome de Jesus, aqueles que tomam uma posição e fazem a escolha de caminhar ao lado de Cristo, sendo portadores de esperança e do Evangelho que salva aquele que pelo Senhor for chamado e escolhido.
Que Deus o abençoe. Eu quero orar por você e quero orar por você nesse momento. Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, nós te louvamos pela sua palavra que nos é pregada nessa manhã. A nossa vida é feita de escolhas, tantas escolhas, mas a principal delas, e essa escolha determina toda a nossa caminhada, é de que cremos que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Salvador da nossa vida, que podemos confiar na Tua direção, no Teu cuidado. Tira de nós, Senhor, toda a incredulidade, e tira de nós toda a palavra que possa ferir o propósito da Tua palavra, que possa ferir a Tua santidade. Que nós sejamos sóbrios, que nós sejamos como Teu povo, gente que tem intimidade contigo, porque estamos mergulhados numa vida de oração, numa vida de leitura e prática da Tua palavra. Que as palavras que estamos falando e as que estamos escrevendo nas redes sociais, que estamos colocando diante da sociedade, sejam palavras que produzam a esperança, que reproduzam a voz do Evangelho, que transforma o coração do pecador. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos inspirará, pelo Teu Santo Espírito, a fazermos as escolhas do Senhor em meus momentos mais sombrios e tempestuosos da nossa vida. Nós oramos gratos pela certeza da Tua presença que nos consola e que vai caminhando conosco em meio a tudo isso. Porque tudo isso vai passar e tudo de fato passará quando estivermos para sempre contigo, na glória, como disse aquele ladrão da cruz arrependido, quando Tu vieres em Teu reino. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Nós queremos, caminhando para o final do nosso encontro, desse culto pela manhã, lembrar a você que nós, como Igreja Presbiteriana do Meia, nos unimos a outros irmãos de outras igrejas evangélicas, igrejas co-irmãs, estamos nesse período da Páscoa nos preparando nessa jornada. Estamos aí há uma semana da Páscoa, e não é porque você e eu vamos continuar vivendo esse isolamento social tão necessário, diga-se de passagem, tão importante, para que nós possamos juntos combater o vírus e evitarmos que no pico do vírus, dessa contaminação, desse contágio, não tenhamos uma curva muito maior, né? Então nós precisamos estar em oração, e não é por isso que a gente vai deixar de ter a Páscoa. Vamos celebrar a Páscoa sim. Você vai celebrá-la com a sua família, no seu lar, no dia 12. Por algumas razões que eu já especifiquei, nós não iremos celebrar a ceia. A ceia do Senhor ficará para um outro momento, quando nós voltarmos a nos reunir presencialmente. Mas quando voltarmos a nos reunir presencialmente, não sabemos exatamente daqui a quanto tempo, nós aí vamos celebrar com grande alegria a ceia do Senhor, vamos celebrar a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus, como aprendemos nas Escrituras. Mas você está recebendo aí, você que faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, aqueles devocionais. Essa semana você recebeu hoje pela manhã os últimos devocionais. Então, faça a leitura, medite com a sua família, são breves meditações e Deus vai estar falando ao seu coração, ok? Outra coisa, já emendando, é sobre a importância de você continuar orando por esse momento em que estamos vivendo, para que Deus venha com o seu braço forte, com a sua mão de poder, desfazer todas as enfermidades provocadas não só pelo coronavírus, mas estarmos orando para que as pessoas que estão enfermas, elas venham a ser curadas, restabelecidas. Nós temos na lista de oração, você recebeu o boletim ali da nossa igreja, irmãos que ainda precisam muito do nosso carinho de oração. Ore por eles, interceda por eles, mas cremos que Deus está no controle, está agindo com a sua soberana vontade e tudo dentro do seu devido tempo, a fim de que eles estejam recuperados e voltem a estar conosco. Então, não se esqueça,
nesse tempo, precisamos orar, precisamos interceder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está rolando nas redes sociais debates acalorados por causa de uma palavra que o presidente da República trouxe sobre uma convocação para um período de jejum e oração. E também existem pastores que estão convocando a igreja para um tempo de jejum e oração a partir de hoje, ou promulgando no dia de hoje, dia 5 de abril, um dia nacional de oração e jejum. Eu quero recomendar uma coisa especial agora aos membros da Igreja Presbiteriana do Meia, aqueles que são ovelhas de Cristo, que estão sob a minha responsabilidade como pastor de vocês, dos irmãos, e eu terei que dar conta dos meus atos e responder pelos irmãos também diante do Senhor na nossa relação pastoral. Deixa eu dizer uma coisa muito importante a você. Eu espero que você não resista a um tempo em que devemos orar e de fato jejuar. A convocação do chefe de Estado da nação não é o fator determinante para que como igreja façamos isso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você e eu não devemos promulgar um jejum porque o presidente da República está assim mandando que se faça. Nós precisamos fazer jejum e oração, sim, pelo nosso povo, pela nossa nação, porque a Bíblia nos ordena. E a Bíblia nos ensina que em tempos de calamidade, assim os profetas faziam, eles oravam e jejuavam. Quando lemos a Confissão de Fé de Westminster, nós vemos o que lá está escrito, e a recomendação é que façamos orações e jejuns pela pátria, pelos povos. Hoje, se você, no seu coração, desejar, jejue e ore. Amanhã, se você quiser fazê-lo, também faça. Depois da manhã, a mesma coisa. O modelo que nós vamos seguir é o modelo da palavra de Deus. Agora, eu sou presbiteriano, você é presbiteriano, nós somos presbiterianos, e o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, ou melhor, do Supremo Concílio, nos convocou para um tempo de oração e de jejum. Pastores amados, queridos, como o reverendo Hernandes Dias Lopes e tantos outros servos do Senhor, não estão se balizando em posturas ou em condições políticas. Estamos pensando na igreja que se santifica em favor do mundo. Então vamos nos santificar através da prática de jejum e oração em favor do mundo. Não é a favor de ideologia política, seja de um lado ou de outro. Jesus foi crucificado no meio ele está, no meio nós vamos caminhar. Essa é a minha recomendação como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da Igreja Presbiteriana do Meia. Vamos caminhando? Nós temos também aqui para você uma lista de horários com os nossos pequenos grupos se reunindo tranquilamente, normalmente, nesses dias e horários que estão aqui para você. Então, se você desejar fazer parte, você que ainda não faz, de um pequeno grupo, vá lá no grupo de WhatsApp da igreja e se inscreva. A coordenação dos pequenos grupos vai estar comunicando a você em que grupo você vai estar fazendo parte, ok? Seguindo um pouquinho mais à frente, permaneça firme e forte, contribuindo com a sua igreja. Nossos compromissos, nossas responsabilidades financeiras estão aí diante de nós. E nós fazemos isso não para agradar a homens. Nós fazemos isso para glorificar a Jesus, glorificar a Deus, demonstrando o quanto somos gratos a Ele, contribuindo pela manutenção do seu reino, ok? E, para terminar, nós vamos orar. Logo mais, à noite, o nosso culto, às 18h30, por isso você já está convidado, chame seus amigos, passe o link para eles, nós vamos adorar juntos ao Senhor. Nós vamos falar sobre também os aniversariantes da semana, vamos estar orando por eles, vamos estar orando pelas famílias que estão no altar,
temos alguns motivos especiais de oração, então vamos transferir para logo mais à noite esse momento, ok? Vamos orar ao Senhor? Vou pedir a Meire para nos conduzir a Deus nessa palavra final de oração e depois nós vamos receber a bênção do Senhor. Querido, muito obrigado por mais esse dia, obrigado pela comunhão que temos contigo, os nossos irmãos. Nós te bendizemos mais uma vez, porque a tua palavra é viva e eficaz. E nós te bendizemos, Senhor, porque temos a ti como a nossa salvação, como a nossa esperança viva, como a certeza que o Senhor tem o controle de toda a nossa vida, Jesus. Tu és a nossa esperança, a nossa salvação. Louvado seja o Senhor. Tu és aquele, Senhor, a quem podemos confiar toda a nossa vida. Ó Deus, queremos pedir pelos nossos irmãos que estão nos ouvindo, continue sustentando, dando paz, alegria que vem do Senhor, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz, a nossa salvação, e nós te bendizemos. Muito obrigado por tudo, nos dê um domingo feliz e abençoado, em nome de Jesus, amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder consolador do Espírito Santo, esteja sobre você, querido irmão, querida irmã, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, dando saúde, dando poder para pregar o Evangelho, até que Ele volte, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus te abençoe ricamente e queremos apenas lembrar a você que em decisão do Conselho essa semana, como já disse, não teremos culto no próximo domingo presencialmente até o dia 19, até o domingo do dia 19, nós não teremos reunião presencial na igreja. A partir do dia 20 de abril, seguindo as orientações, as recomendações das autoridades de saúde e governamentais, nós vamos estar reavaliando a situação para informar você e te dar uma posição mais atualizada possível. Fique em paz, fique com Deus, não saia de casa, cuide-se. Que Deus te abençoe.